Como ler e compreender textos em inglês sem dor de cabeça, tranquilamente. Esse é o tema do vídeo de hoje e eu sou o Teacher Mauro, então você já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que quer aprender inglês e vamos pra cima, porque hoje eu vou te mostrar várias técnicas para o aprendizado de inglês que você pode utilizar em concursos, em provas e na leitura de textos em geral, para que você possa tirar mais proveito da sua leitura, compreendendo de uma forma melhor e com técnicas e estratégias. E vamos ver tudo isso nesse vídeo hoje, alright? Let's get it! Então vamos lá, como ler e compreender textos em inglês rapidamente. Primeiro eu vou mostrar aqui algumas estratégias básicas de leitura, depois vamos ter técnicas avançadas e depois algumas coisas mais voltadas para a aplicação de outros pontos que também vão ajudar você a entender textos mais rapidamente. Mas as estratégicas básicas que vamos ver aqui são três. Number one, skimming. Skimming, pode ficar tranquilo que a gente vai entender cada uma delas detalhadamente, cada uma na sua função, sendo a primeira aí o skimming. A segunda é o scanning. Scanning, também muito interessante, você vai ver como aplicar e o que é detalhadamente. E a terceira, identificar palavras-chave. Cada uma dessas estratégias vão ter a sua abordagem específica, pontos específicos e juntos a gente vai entender tudo aqui por completo. E aí, olha só, introdução às estratégias básicas, o skimming. Basicamente, você vai passar os olhos pelo texto rapidamente, sem se aprofundar muito para ter uma ideia geral. E aí, como é que você faz isso? Você pode focar em títulos, foque aí bem em títulos, subtítulos, primeiras e últimas frases de cada parágrafo. Aqui não é a ideia ter uma leitura profunda, mas é primeiro você ter uma análise, um ponto de vista geral, entender do que aquele texto está falando, o que é que ele vai trazer, o que é que ele tem trazido como argumentos, né? Títulos, subtítulos e primeiras e últimas frases de cada parágrafo. Quando você vê o título do texto, você já tem uma base, cada subtítulo você entende um pouco sobre o que ele está decorrendo ali, e as primeiras frases, geralmente introdutórias dos parágrafos, dão uma noção, e a conclusão também dá uma base mais ou menos do que aconteceu ali no meio, mesmo sem você ler por completo. Aí você vai ter uma base e algumas perguntas já dão para ser respondidas só utilizando o skimming, que é passar os olhos rapidamente pelo texto. Mas aí fez o skimming, a gente parte para a estratégia número 2, caso não tenha resolvido muito, que é o scanning. Scanning é você procurar informações específicas no texto. Aqui eu coloquei para você focar em datas, nomes, números e enunciado da pergunta. Cara, o enunciado da pergunta é extremamente importante, porque ele vai ter lá uma pergunta com base no texto. E as respostas, a resposta certa tem que estar lá no texto. Principalmente se for uma questão de compreensão, né? Uma questão que a resposta está literalmente no texto. Se você fizer isso, pegar o enunciado da pergunta e ir para o texto, a sua chance de acertar já é alta, basicamente, e não vai dar muito trabalho para você, né? Mas, fora isso, para você entender mais ainda do texto, se não for uma questão de prova, né, alguma coisa do tipo, você olha datas para entender mais ou menos o período, nomes importantes, números que têm sendo citados e ver, né, tenta reunir essas informações para ter uma base cada vez maior, partindo para a terceira estratégia, que é identificar palavras-chave. Isso aí vai ajudar você a entender o contexto e a ideia principal. Então fique atento a palavras repetidas ou palavras em negrito. Isso aí vai fazer com que você veja o cerne, né, o núcleo, o ponto principal ali do texto, porque se tiver destacado alguma coisa, porque aquilo é importante. Se uma palavra está sendo repetida várias vezes, aquilo é importante. Sei lá, um texto sobre doença, vai falar doenças o texto inteiro, então dá para ter uma noção a partir disso. Né? Se ele está falando sobre cura, se ele está falando sobre morte, enfim, isso vai ajudar você a entender. Então fica atento a palavras repetidas ou em negrito. Então skimming, passar um olho no texto, subtítulo, título e outras coisas mais. O scanning já é procurar coisas específicas, data, nomes, números e olhar o enunciado da pergunta e as respostas. E aqui identificar as palavras-chave vão te ajudar a entender o contexto e a ideia principal. Agora partindo um pouco mais para técnicas avançadas. Essas técnicas elas têm o potencial de melhorar ainda mais a sua compreensão dos textos.
né? Saindo ali daquelas estratégias mais básicas, aqui aprofundando um pouquinho mais para você que já tem um pouquinho de vocabulário, já tem uma base mais interessante, essas técnicas avançadas vão te ajudar. Que tem inferir significados pelo contexto, fazer perguntas e resumir o texto. Como assim inferir, né? Que é basicamente deduzir, né, o significado de palavras ou frases desconhecidas pelo contexto. Então você vai ter entendido mais ou menos o que veio antes, mais ou menos o que veio depois, e aí você pode deduzir, tentar entender. Eu acho que deve estar dizendo isso aqui. Isso que é inferir, é você pensar, refletir. Poxa, eu não entendi essa frase, mas pelo contexto parece algo positivo, negativo, parece que está concordando, está discordando, está dando uma solução. Então isso vai te ajudar a entender melhor. Então olhe as palavras ao redor e tente entender o significado geral. Não trave, porque você viu uma palavra que não conhece. Você tem que olhar para essas palavras ao redor e elas vão te ajudar a entender o significado geral da parada toda. E a segunda técnica, né? Não, perdão, esqueci. Por exemplo, se você encontra a palavra arduous em um texto que descreve, tá falando de tarefas difíceis, coisas dificultosas, você pode entender ali e inferir que arduous significa algo como difícil ou árduo, simplesmente pelo contexto, mesmo sem nunca ter visto a palavra, tá? Muito bem, deixa o like, se inscreve aí para que a gente possa continuar desenvolvendo um bom trabalho aqui. Tô de volta ao YouTube e a ideia é permanecer aqui, tá? A segunda técnica é fazer perguntas, né? Faça perguntas enquanto lê, para manter o foco e a curiosidade. Talvez essas perguntas sejam respondidas à frente no texto e te ajude a entender melhor, né? Pergunte-se sobre o tema, a intenção do autor e as conclusões possíveis. E resumir o texto em suas próprias palavras vai ajudar a consolidar, armazenar melhor a sua compreensão. Tente fazer um resumo curto de cada parágrafo ou seção. Não necessariamente você precisaria escrever ali, mas pelo menos pensar em um resumo, tá? E aí vamos ao ponto importante, que é a prática e a aplicação. Nada disso vai adiantar muito se você não ler regularmente em inglês. Quanto mais você lê, mais rápido e melhor você se tornará em entender, compreender textos, inferir significados, fazer o skimming, o scanning. Então leia bastante, esteja sempre lendo, né, coisas do inglês aí, tá? Use recursos online como dicionários, tradutores, aplicativos de leitura. Tudo isso vai ajudar você na compreensão e na sua leitura como um todo, né? E a terceira dica aí também importante: participe de grupos de leitura. É uma excelente maneira de praticar e discutir textos com outras pessoas. Eu sei que não é fácil ter acesso, mas se você se inscrever aqui no meu canal, sempre estou fazendo lives, trabalhando com texto, e isso vai ajudar você a adquirir uma gama de vocabulário e a sua leitura de textos em inglês vai melhorar significativamente. Então, conta comigo nesse aspecto aí. Então, recapitulando, falamos sobre estratégias básicas como skimming, scanning e palavras-chave, né? Técnicas avançadas como inferir significados, fazer perguntas, resumir e também sobre a importância da prática regular. Sem essas coisas, não vai ter como você melhorar sua compreensão, seu entendimento de textos em inglês. Então, se você precisa de ajuda, você está no canal certo, você está no lugar certo, que é o canal aqui do Teacher Mauri. Então, conta comigo, deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo para mais pessoas, alright? Thank you very much. Let's get it.